Tava com medo do tio. Aí o tio deu pra ele um ossinho congelado que o tio ia usar de café da manhã, né? Mas agora é dela. É dela, né? É dela. É dela. Vai lá. Cara, olha a força desse bicho. É um insetinho e ele consegue se soltar do meu dedo. Chifrudinho, ó. E olha. O bichinho é forte. Aqui tão sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. A meu lado só resta a solidão. Como fui magoar o meu grande amor. Esquecer o amor que me deu. Divana, Matiodana. Essa galera é o quê? Agamenon. E aí, galera? Estou aqui pra, né, fazer o meu momento, minha parte mais legal do dia, que é ter esse momento que eu vou falar que é até comigo mesmo, né? De conversa. Ai. Hoje eu escolhi um cenário no meio do mato aqui mesmo. Então eu posso até estar em risco aqui de ser picado por um escorpião perto de madeira assim. Geralmente tem muito escorpião. Eu vim aqui no improviso. Eu tô caindo no morro, né? Que merda. Tinha que ser assim. Pera aí. Aqui. Agora. Oh, merda. Isso aqui. Não queria ficar de boné, mas eu inventei de molhar meu cabelo. Eu vou até parar esse vídeo pra mim ver como que tá o áudio, porque como o celular tá no chão, pode ser que o áudio... Eita porra. Nossa, tem um bicho aqui. Ai, foi quase, ó. Vamos ver que bicho que é. Olha só. Era uma barata. Mas deixa eu dar uma limpada aqui, né? Tá, vamos lá. Eu vou parar aqui, vou ver e aí eu já volto. Nenhum problema com o áudio, tá ok. Qualquer coisa dá pra aumentar também, né? Na edição. Deixar mais estourado. E, nossa, ontem choveu muito, eu não trabalhei. E aí, não que eu esqueci, eu lembrei desse momento, né, do dia. Só que eu pensei em fazer no hotel, mas aí eu tive outras coisas pra fazer. Ontem eu saí pra pescar, eu ia reservar esse momento na pescaria. Só que aí eu não fui sozinho.
Aí acabou que eu não fiz ontem. Eu até gravei umas cenas, eu coloquei elas no começo do vídeo aí, né, como vocês podem ter visto. E umas cenas de hoje mais cedo, que eu limpei um carburador da bomba de água. Foi uma experiência nova, foi bem básico, eu só desmontei, né, não foi nem limpar, porque ele não estava sujo. E agora eu vou testar fazendo esse modelo com a câmera frontal. E nossa, aqui tá cheio de mosquito. Mas é porque eu tô suado e aí eles vão ficar, né, aqui em cima. É complicado. Eu não tenho nenhuma solução. Eu até ontem peguei o pó de café que eu tinha usado e coloquei ele na varanda, ó, do lado de fora de casa, pra secar. E aí trazer pra cá pra ajudar, né, nessa questão. Mas eu esqueci, né, eu sou falho. Então vai ser chato esse vídeo, ó. Puta que pariu. Eu acho que mas eu não consigo fazer uma fogueira aqui agora. Mas eu acho que eu vou tentar, sinceramente. Tem muito mosquito e eles querem realmente me comer. E eu acho que não tá legal assim, né? Eu sempre invento e enrolo e embaraço a história aqui. Mas eu vou ter que resolver isso agora e eu já volto. Ai, voltei. E eu achei esse repelente. Então eu vou me banhar com ele aqui. Foda-se, tá ligado? O patrão paga outro, né? É o mínimo. Tá, vamos lá. Eu tenho observado que tem tido umas visualizações, assim, bem poucas, mas se tiver alguém vendo, curte aí, cara. Só pra mim saber que é alguém e não que é quando eu assisto o vídeo, eu gosto de ver. Eu vejo quando eu tô editando, né? E também depois que eu posto. Então, vamos lá, né, para as conversas. Ontem foi um dia que eu me questionei muito sobre o meu trabalho, porque eu tô aqui em Minas Gerais e aí eu tô dividindo hotel com um cara que eu não conheço e ele é bem diferente de mim. E assim, não que ele seja uma pessoa problemática, ele é uma pessoa entendida, mas tem situações passadas que contribuíram e algumas falhas, né? A gente é falho, para que meu tio ficasse com a pressão em cima dele. E aí meu tio não tá aqui, então eu fiquei encarregado de tomar conta de uma parte, assim, né, de botar pressão pra produzir mais aqui. E aí ontem não era o dia, né? Ontem choveu e aí quando a gente voltou pro hotel, mais ou menos umas 4 horas, 4h30, já tinha parado a chuva. Mas, pô, né? É mais ou menos uns 30, 50 km. Eu acho que ida e de volta dá uns 100, né? A caminhonete faz uns 6 por litro, então faz as contas aí, eu não vou fazer. Mas acaba que, né, contribui para ficar mais caro e aí não precisa ter essa pressa, né? Eu acho que assim, lógico que rende o serviço. Rende o quê? 3 metros? Talvez. Ontem a gente teria 3 metros a mais hoje. Mas, pô, e aí? Isso não é assim, né? Não acho que ter essa quantidade, essa profundidade toda vai alterar tanto no resultado da pesquisa, né? Claro que quanto mais, melhor. Ai, agora eles estão nas minhas costas. Quanto mais, melhor. Mas
sei lá, loucura. Vou ficar no... eu não consigo fechar minhas pernas. Peraí. Não vai não. Não vai do jeito que eu queria. Então eu vou ficar assim. E me fez me questionar sobre o trabalho. Eu fiquei em dúvida se eu continuaria nisso, mas hoje eu vi que eu aguento essa pressão, sabe? Eu entendi melhor o que meu tio quer e o que eu posso fazer em relação a isso. Porque assim, é um serviço, eu acho que eu já até falei nos outros vídeos, que eu não tô ganhando tão bem ainda, porque eu ainda sou um aprendiz. E aí a gente não fica tão contente quando acumula funções fora, né, do que a gente foi proposto ali no momento inicial, né, do contrato, né, vamos dizer assim. E aí acaba que a gente fica grilado por causa disso. E foi o que aconteceu. Eu fiquei grilado, fiquei meio pressionado. Pois é. Pensei em sair ontem. Não ontem, mas planejar sair, sabe? Só que melhor que isso, eu pensei em conversar com meu tio. E eu ainda não conversei, eu vou deixar pra conversar pessoalmente. Enquanto isso eu vou planejando a conversa. Mas é porque é complicado, sabe? Você fica numa posição ali meio sem saber o que fazer. Eu sou um cara muito prestativo, e ainda mais para quem está me contratando, né? No caso, meu tio. Então é prioridade atender ele. Por exemplo, em Goiânia eu comecei a fazer umas entregas e as pessoas me chamam para trabalhar e eu vou. Só que aí se ele fala assim, não, eu tô precisando de você, aí eu, né, converso com outro compromisso ou deixo de estar nesse compromisso para dar prioridade para ele. E aí acaba que não tô sendo correspondido da mesma forma quando eu preciso. E aí isso tudo acumulando, né, e com essa situação atual, acaba que deixa a gente pensativo sobre o futuro, né? Eu fico me questionando várias vezes quando eu tô aqui. Só que hoje, como eu aprendi, não que eu aprendi porque eu já sei limpar um carburador básico ali, né? Mas hoje eu fiz bastante coisa. Hoje eu trabalhei igual gente grande. Minha antiga chefe falava assim, né? É preocupante escutar isso de uma pessoa de... Eu acho que ela tem 40 anos. Eu acho que ela tem 40 anos por aí. 42, 43. Né? Imagina você escutar da sua chefe que ela trabalhou igual gente grande. Logo você pensa, né, que ela tem borderline por aí. Então, por ver esse esforço, né, essa contribuição minha hoje, eu me senti mais honrado, sabe, mais presente, mais prestativo, mais útil. E é muito bom se sentir útil, né? Saber que você tá começando a agregar um valor ali. Ai, peraí, deixa eu dar uma limpadinha aqui, senão eles vão ficar, né, entrando aqui no meu rabo. E não é isso que eu quero. Eu ainda tô doente. Eu espero chegar no ano novo sem estar doente. Mas tá difícil, aqui tá chovendo muito. Eu tô me cuidando, mas acontece, né? Falando sobre isso, eu quero puxar um outro assunto. Sobre a maneira que a gente reage às coisas, né?
eu sou um cara muito tranquilo mesmo. Dificilmente algo vai me tirar do meu estado. Por mais complicado que seja, né? E aí tem o meu parceiro aqui de serviço. E aí ele fica muito grilado com os mosquitos, né? Vocês podem ter até visto como eu reagi com os mosquitos agora. Tinham muitos me atacando, né? Mas ao invés de falar assim, vai se fuder, mosquito, vai tomar no seu cu, sabe, liberar todo aquele cortisol de estresse, eu fui lá e busquei uma solução óbvia. E se eu não tivesse essa solução óbvia, eu acho que eu não ia gravar, né? Eu imaginei que teria uma chance de eu fazer alguma coisa. Daí eu tava indo catar uns galhos, aí eu lembrei que tinha esse repelente no carro. Então, né, eu fui mais objetivo nessa questão, nesse problema. E aí, cara, a gente tem que saber, né? E saber não, né? Mas controlar essas emoções e não se deixar se estressar por um mosquito. Pensa, isso é uma coisa pequena, mas aí olha, aí ele começa com estressar com o mosquito, aí ele fala assim, tô cagado não, mosquito. E aí ele tá cagado, ele não é que ele tá cagado no sentido literal, mas ele não lava as roupas dele, e aí, né, fica aquele suor. E o que atrai o inseto, né? É o cheiro ali da pessoa. Então, se tá com esse cheiro mais forte, logo vai, né, atrair mais. E não só por estar cagado, né? Porque geralmente o mosquito tá em merda. Mas, pô, tem muitas coisas que são lógicas, né? Eu gosto muito de seguir esse caminho da lógica. E aí ele fica grilado por causa do mosquito, fica estressado, né? Aí já começou aqui. Aí, por exemplo, a máquina emperra alguma coisa lá, ou tem uma rosca lá, tem a broca e tem o barrilete. E aí a gente tem que encaixar aqui, né? E aí geralmente aqui fica sujo de terra quando a gente vai tirar e fazer essa troca, né? Ou restinhos de pedra. Daí eu fico lá perto, né? Pra justamente vir jogar água lá e aí conseguir rosquear legal. Só que ele esquece disso às vezes. E tem até, por exemplo, você pode comprar um white lubre, sabe? Aqueles spray de óleo. Cara, eu acho que minha câmera tá estragada, não é um reflexo do sol. Mas vamos continuar. E aí, né, se ele joga algo ali, ele, né, lógico, vai entrar com mais facilidade, né? E isso estressa ele muito. E aí a gente começou aqui, né? Daí não rosqueou do jeito que ele queria. Aí ele já fica grilado com o negócio. Então sobe mais um pouco o estresse. Aí ele pega a chave, né, e bate no negócio com força. Aí isso dá uma leve entortada a mais na broca e até no barrilete, que aí às vezes ele vai lá com um martelo, né, e aí entorta ali, né. Aí beleza, a gente encaixou o barrilete, tá pronto pra entrar. Aí a gente vai enfiar ele lá no buraco. E aí na hora de enfiar no buraco agora, como ele foi lá e descontou todo o estresse dele no barrilete, aí ele fica empenado, né? E aí quando a gente vai enfiar no buraco, ele tá meio que travando. E aí ele fica grilado porque o negócio tá travando. Aí já subiu mais ainda. Então isso vai contribuindo pro dia do cara ficar uma merda, ficar estressante. Aí o que ele vai fazer? Anota. Ele vai chegar no hotel e vai beber pinga. Assim, não vou julgar o cara faz a maior parte do esforço aqui. E geralmente pessoas que trabalham com
coisas muito exaustivas pro corpo e até pra mente, né? Elas descontam em álcool, é porque é mais fácil, né? Ali tá ali mais fácil, né? Pra você tirar suas dores ao invés de entender o porquê delas ou, sei lá, só fazer um alongamento, sabe? Eu tô falando assim como se fosse fácil, né? Porque eu ainda sou um jovem, eu ainda tenho uma mente mais aberta, mais clara, né, das coisas. E no futuro pode ser diferente, mas eu espero que não. Eu vou trabalhar muito no meu futuro pra isso, pra ser mais entendido dessas coisas, né? Eu assim, sempre tive essa mentalidade, mas antes ela era encoberta por drogas. Sim, as pessoas mais calmas que você conhece, elas usam drogas e tira as drogas delas pra você ver, né? Quem que vira, quem que é a pessoa. E eu confesso que eu sou um pouco estressado quando eu tô sem minhas drogas. Mas isso tudo tá dentro de você, né? Você tem que saber se conhecer e se entender. Por exemplo, eu tô aqui há 9, eu saí dia 9, hoje é dia 17. Há uns 7 dias mais ou menos. E eu não tô estressado, porque eu não tô no meu ambiente que eu, né, uso drogas e tudo mais. Eu venho trabalhando em largar elas. A que eu mais uso é maconha, né? E aí, a que eu uso é maconha. Eu já usei outras, mas faz muito tempo. Eu tô cortando isso, sabe? Eu nunca fui também de usar assim sem responsabilidade. Por mais que usar seja uma falta de responsabilidade com você. É uma falta de responsabilidade, sabe? Você não deve fazer isso. E aí eu tô tirando, né? E aí eu observo que eu fico mais ansioso, que eu fico mais inquieto, né? Mais impaciente. Eu naturalmente sou um pouco impaciente com algumas pessoas em específico. Eu trabalho muito, por mais pequeno que seja essa construção, mas eu quero um dia falar que eu não tenho mais isso. Mas hoje em dia eu ainda tenho muito isso. E eu já tô embolando os assuntos, né? Eu acho que mas eu vou continuar nessa linha de raciocínio. E aí, ano que vem, eu não sei o dia específico, mas ano que vem vai fazer 10 anos que eu tive contato com a primeira droga que eu usei na minha vida. E eu não vou deixar completar 10 anos. Eu vou voltar toda vez nesse vídeo e vou lembrar disso que eu tô falando agora. Ou até nem voltar, mas porque eu já tô fixando isso na minha cabeça que eu não posso completar 10 anos com isso, sabe? Eu não tenho orgulho disso e não acho legal. E é um processo muito difícil, sabe? Muito difícil. A gente que tem esses vícios, né? Principalmente em drogas, a gente não tem a consciência que isso faz mal pra gente, porque a gente começa a gente chega num ponto que a gente pensa que é necessário para viver, para você poder caminhar, sabe? E antes de você vir pro mundo, você não precisava disso. Eu tenho que deixar assim, ó, mas vai ser complicado. Eu vou trocar a posição aqui. Ai, peraí, deixa eu limpar um outro lugar. Aqui. Essa plantinha vai ter que sair daqui, infelizmente. Então, a gente se sabota muito quando a gente tem um vício. Então, eu mesmo sou essa pessoa. Eu acredito que eu fico menos criativo, que eu fico menos focado, porque eu acho que o nosso organismo faz isso na gente, sabe? Faz a gente sentir que precisa dessa motivação pra
pra seguir. Eu acho que isso é comprovado cientificamente. Eu tava vendo um podcast sobre isso hoje. E cara, quando chega nesse ponto é muito complicado, sabe? A autossabotagem é algo muito difícil de tirar. Olha, chama pedra. E aí eu tô nessa vontade de não continuar com isso, sabe? Eu quero saber muito como que eu sou sem isso, porque essa pessoa que eu conheço agora, né, hoje, ela é assim, mas tudo que ela construiu foi não com ajuda, mas com isso junto, né? E aí eu fico pensando que é por causa desse vício. E não é por causa desse vício, ele só é um parasita lá, né? Por mais dolorido e hipócrita que seja dizer isso, porque eu acho que as pessoas me conhecem e elas já até associam a isso, porque realmente eu eu levei isso comigo minha vida inteira. E aí acaba que eu fiquei associado a isso e não quero mais isso. Eu sinto que eu sou uma pessoa boa, eu trabalho todo dia para ser uma pessoa boa. Eu trabalho em mim, né, no caso, pra me melhorar em questão e até mesmo isso me trouxe muitos problemas, muitos desentendimentos e muita dor, muitas coisas ruins, sabe? Anestesiar não é legal. E sofrer também não é legal. E aí você pensa, eu vou fazer isso, não vai fazer mal. Mas aí você faz um pouquinho todo dia. Da mesma forma que eu usei o exemplo do meu parceiro aí. E aí você vai chegar num ponto que você, né, juntou muita coisa e aí é difícil tirar tudo de uma vez. E eu não falo que eu comecei de agora, que eu comecei de mês passado, há 3 meses atrás. Eu comecei com isso já tem, acho que um ano e meio mais ou menos, que eu venho com essa ideia de abandonar isso. Mas aconteceram coisas muito difíceis na minha vida durante esse um ano. E aí acabou que eu vacilei e me auto-sabotei, sabe? E por um lado eu falo que ajudou. Ajuda, cara, ajuda. Quando você é uma pessoa como eu. Não vou falar que eu tô usando isso de justificativa, sabe? Mas foi o meio que eu achei. Mas não use esse meio, sabe? Se você tem condição de ir atrás de um psicólogo, vá atrás. Se você tem uma rede de apoio, né? Uma família, amigos, né? Converse com eles. Ou até mesmo sofra, né? Chora, toma um banho gelado, sei lá, faz alguma coisa. Mas passa por isso, não tenta fazer igual eu fiz, sabe? Por mais que eu esteja vivo e inteiro, mas eu acho que eu poderia estar muito mais pra frente. E agora eu tô sentindo que eu tô progredindo, sabe? E eu eu tenho muita vontade de conhecer quem eu sou sem isso, sabe? Então isso me motiva muito nessa luta. E eu tô sendo uma pessoa bem igual às outras, sabe? Porque quando você quer mudar, você não espera uma data. Mas eu coloquei de prazo, infelizmente eu coloquei de prazo o ano que vem. Então isso é muito ruim, a gente não deve negociar com nós mesmos. Eu tô fazendo isso, mas eu tô me questionando realmente se eu vou fazer isso. E aí não negocia com você mesmo, já pensou? Você vai negociar com uma pessoa que você tá vendendo algo e ela é você mesmo, né? Pô, você vai tentar passar o cano em você mesmo ou, sei lá, tentar tirar uma vantagem disso ou se sabotar, né? E aí eu tô fazendo isso, mas enquanto eu tô falando isso, eu tô vendo quão hipócrita eu tô sendo. Mas eu coloquei essa data de o ano que vem não
buscar esse caminho de drogas e outros vícios, né, que a gente tem, ou maus hábitos. Então é isso que eu queria dizer hoje, sabe? Eu vou encerrar já por aqui, bem assim do nada. Falei, acho que não concluí direito, mas eu acredito que deu pra entender a minha mensagem. E se isso tá acontecendo com você, eu espero que você consiga sair disso e que preste atenção, né, no relato que eu trago aqui agora. Então, até porque essa minha ideia é mais pra mim conversar comigo mesmo e desabafar, sabe? Ter um momento comigo. Não é nem pra ser um canal no YouTube. E eu só usei essa estratégia, sabe? Aproveitar que eu tô aqui no meio do mato. Então, eu não quero prolongar muitos vídeos igual eu fiz no anterior, que ficou 40 minutos. Eu vou tentar deixar nessa faixa aí de 25, 30 minutos pra menos. Só que quando tá vindo as ideias, né, é legal ir soltando. E aí, pra não enrolar muito e não puxar outro assunto, eu já vou encerrar por aqui. Mas hoje eu gostei. Eu acredito que hoje eu olhei mais pra câmera. Eu acho que eu não falei tanto né. Eu acho que eu falei uns né aí. Mas eu acho que foi menos que o vídeo anterior. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Ainda tô aprendendo como encerrar um vídeo. Porque aqui não é com roteiro, né? É do jeito que vem na minha cabeça e eu vou soltando. Então, é isso. Falou, até a próxima. Ó, mostrar minha pedra. Pera. Mas ela tá com um brilho aqui, ó. É isso, gente. Até o próximo vídeo.